Salve, salve, rapaziada, boa tarde a todos. Mais um vídeo já assistindo lá. O vídeo de hoje trataremos sobre a oitava rodada das eliminatórias da Copa. Vamos deixar o microfone retinho aqui, vamos lá. Agora sim. Antes de mais nada, antes de falar sobre esse jogo entre Paraguai contra a seleção brasileira, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Fortaleçam o trabalho do R-City no YouTube. Jogo válido pela oitava rodada, aliás, das eliminatórias da Copa. Estádio Defensores del Chaco. Brasil busca aí manter a sequência de vitórias, né? Venceu na última sexta-feira por 1-0, com dificuldades, mas venceu. E enfrenta um adversário que a seleção brasileira não perde há muito tempo. A gente já vai falar sobre esse tabu aí que a seleção paraguaia sofre contra a seleção brasileira. Depois de uma sequência negativa, 4 jogos sem vencer, o Brasil voltou a vencer nas eliminatórias. Gol do Rodrigo, né? A bola contou com um desvio ali no meio do caminho. O goleiro do Equador não teve o Colômbia, aliás, né? Caramba, deu um branco agora. Contra o Equador. Foi contra o Equador. E a bola desviou no defensor equatoriano. E sem chances para o goleiro do Equador. Após o desvio, o Rodrigo acabou marcando o gol, garantindo essa vitória importante para a seleção brasileira. Importante para o Dorival Júnior, porque não, né? O Dorival Júnior, que até agora não perdeu pela seleção, mas ele vem sendo muito questionado no comando da seleção canarinha. Então, dá um certo alívio, mas até a página 2, né? Porque venceu, porém não convenceu. Mas a vitória ali deu um salto para a seleção brasileira, seleção que era a sexta nas eliminatórias, pulou para a quarta colocação. Já o Paraguai é o sétimo colocado, está numa fase bem ruim. Sétima colocação garante o Paraguai na repescagem para a Copa do Mundo. Seleção paraguaia que por muitos anos teve uma certa tradição, muito forte defensivamente, mas não vem tendo bons desempenhos nem ofensivos nem defensivos. E a posição na tabela mostra a fase ruim que vem vivendo os paraguaios. Porém, na última rodada, o Paraguai empatou com o Uruguai fora de casa. Um bom resultado, inegavelmente, né? Pensando até em tabela, o Uruguai está na frente do Brasil e o Paraguai colocou dificuldades aí contra os uruguaios na casa da seleção uruguaia. Única mudança, né? A seleção que Dorival Júnior não pretende colocar muitas novidades no confronto de hoje. A única, inclusive, que podemos ter é a substituição de Endrick. O Endrick entra no time titular no lugar de Luiz Henrique, craque do Botafogo, que fez até uma partida de mediana para boa contra o Equador, mas parece que Dorival Júnior finalmente dará mais minutos aí para a ex-joia palmeirense, atual joia do Real Madrid, o menino Endrick. O Paraguai que está numa fase de reformulação também, assim como a seleção brasileira, mas o Paraguai é um momento de reformulação mais recente. O Gustavo Alfaro, que é o atual treinador da seleção paraguaia, é o segundo jogo dele como treinador da seleção. O primeiro foi nesse empate contra o Uruguai, depois da péssima Copa América. O treinador anterior da seleção paraguaia foi desligado do cargo. O Paraguai tem desfalques para a partida de hoje. Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, está suspenso, né? Já pode retornar para o Brasil, pensando já nas competições pro Verdão. Então é um desfalque para a seleção paraguaia. Pensando pro confronto de hoje, a seleção brasileira já teve desfalque do Pedro, que se lesionou, do Éder Militão, mas da última partida contra o Equador para a partida de hoje não tem nenhum desfalque. A seleção brasileira vem com o que tem de melhor,
com o que foi apresentado, obviamente, no jogo contra o Equador. E o Brasil ele não perde para o Paraguai desde 2008. Já são 16 anos aí sem perder para a seleção paraguaia. São 10 partidas no período com 5 vitórias e 5 empates. Domínio total da seleção brasileira nos últimos anos. E o último jogo foi esse ano, recente inclusive, e com goleada da seleção. Acho que dá para dizer até que foi o melhor jogo da Copa América da seleção brasileira. A seleção brasileira goleou o Paraguai, venceu por 4-1. Vinícius Júnior marcou 2 gols, Savinho e Paquetá foram os autores aí dos gols da seleção brasileira. Alderete diminuiu para a seleção paraguaia. O último confronto foi no meio desse ano de 2024. O provável Paraguai para hoje é com Gatito Fernandes, Velasquez, Balbuena, Alderete e Júnior Alonso. Cubas, Diego Gomes e Bobadilha. Almiron, Enciso e Pita. Treinador Gustavo Alfaro. E o provável Brasil, provável seleção brasileira, com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. André, Bruno Guimarães e Paquetá. Rodrigo, Hendrick e Vini Júnior completam aí a seleção brasileira. Rodrigo jogando pelos lados ali e o Vini Júnior também. E o Hendrick centralizado ali como um centroavante, como vinha jogando até no Palmeiras pouco antes de sua saída. A seleção brasileira é favorita para o confronto de hoje, mesmo vindo de uma má fase, venceu recentemente, mas a sequência anterior da seleção era tenebrosa. Mas a seleção paraguaia é uma das piores seleções atualmente aí da América do Sul. A gente vê que a seleção paraguaia no setor defensivo tem o Balbuena. O Balbuena não deu certo aqui no Corinthians, não conseguiu firmar titularidade no Corinthians e é o titular da seleção paraguaia. Corinthians que, óbvio que foi ano passado que o Balbuena estava aqui no Corinthians, mas o Corinthians já não estava bem ano passado e mesmo assim ele não firmou titularidade. Então já mostra que é uma equipe limitada. O Bobadilha é uma dúvida, inclusive, para o confronto. Ele saiu lesionado no último jogo do Paraguai contra a seleção uruguaia, mas é um cara também que não se firmou nem no São Paulo. Então a gente vê que é um time que tem muitas limitações e a seleção brasileira, apesar das suas limitações, apesar da má fase que vem vivendo, é uma seleção com jogadores nos principais clubes do mundo, jogadores destaques em várias ligas, Liga Espanhola, no Brasileirão, no futebol inglês. Então a seleção brasileira entra com favoritismo para o jogo de hoje. Não acho que será um show da seleção, não é o que a seleção vem apresentando ultimamente, mas dá para acreditar aí em 2-1 para a seleção brasileira. Qual que é o seu palpite? Tô curioso para saber. Comente aqui, se inscreva no canal, curta o conteúdo e logo mais tem seleção brasileira lá no Defensores del Chaco. Hoje, 9h30 da noite. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.